Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora vamos para o vídeo 165. Dos sistemas, capítulo 4, livro dos médios. Então, com todo respeito a esse termo, mas você consegue entender que existe divergências em todas as ciências, menos na ciência espírita. Por que não existe divergências na ciência espírita? Porque ela se fundamenta em Deus, se fundamenta em Jesus e não se fundamenta no homem. Você já parou para observar que existe divergências em todas as ciências, eu vou dizer assim, criadas pelo homem. Por mais que o espiritismo, a ciência espírita, não vê por esse lado, porque ciências nenhuma foram criadas pelo homem. Por exemplo, a astronomia não foi criada pelo homem. A ciência, geologia, não foi criada pelo homem. A ciência da medicina não foi criada pelo homem. Por que não foi criado pelo homem? Porque faz parte dos desígnios das leis do Criador, que a ciência espírita enxergou isso antes de todo mundo, que hoje militam nestas ciências. Mas acontece que esses que militam nestas ciências, hoje, no ano 2022, eles buscam, assim, eles se fundamentam no homem, embasados, né? Por exemplo, em Platão, em Sócrates, e enfim, eles vão se fundamentam no homem, não em Deus. Por isso, tudo aquilo que é criado pelo homem, vamos assim dizer, você observa que eu costumo dizer, vamos assim dizer, que existe algo além, mas só que não podemos dizer também. Então, você observa que tudo aquilo que se fundamenta no homem, existe divergências. Observe as divergências na ciência médica. As divergências de conceitos, as divergências de aceitação, né? Quando aceita aqui, repele ali. Observe para você ver as divergências na astronomia. Quase todo dia
os cientistas, né, que atuam na área da astronomia, eles estão assim tendo que mudar aquelas leis que no dia anterior eles haviam firmado como verdades. No dia seguinte eles já têm que mudar. Olha só as divergências. Eles não conseguem patentear aquilo. O que eles dizem hoje, eles não podem patentear. Porque no dia seguinte, aquilo já foi superado. Todas as ciências. Observa para você ver. Principalmente a botânica, também a botânica, né? Olha, todos possuem divergências ali no seu seio. Uns não concordam com isso, outros já concordam, outros já buscam o outro ramo, mas também, olha só para você ver, na ciência religiosa, vamos usar, mas religião não é uma ciência, mas acaba sendo, porque você observa para você as divergências no conceito das religiões. Ninguém nas religiões, fora o espiritismo, que o espiritismo é ciência, mas o resto, todos, vamos usar aquele termo, comungam na divergência, né? Mas comunga aceita, tá? Não, é usando para você entender. Eles vivem entrelaçados às divergências. Então nós vemos aí as divergências no catolicismo, por exemplo, uns, né? Porque existe vários ramos. Existe o católico, apostólico e o romano. É um tipo, né? Como se diz, é uma raça. Vamos pensar por esse lado. É uma ciência. E existe o católico normal, né? Uma formação. Não é lá tão orgulhoso, egoísta, fanático. Então isso aí já é uma divergência. Olha só para você ver. Tem uns que acreditam na imortalidade, na ressurreição. Na imortalidade não. É na ressurreição da carne. Que Deus ou Jesus virá um dia ressuscitar não só o espírito, a alma, mas também a carne. E corpo presente será levado para o céu, né? Então, olha quantas divergências. Por exemplo, uns já acreditam, religiões, uns já acreditam, algumas religiões acreditam no inferno, outros já não acreditam. Umas religiões acreditam no diabo, no demônio, no capeta, outros já não acreditam, né? Você pode observar mesmo, no Alcorão mesmo, eles não estudam esse negócio de capeta, demônio, essas coisas não. No budismo, no islamismo. Então sempre existiu essas
divergências no seio dessas ciências religiosas, vamos dizer assim, que eu poderia assim nem classificá-las como ciência, porque de ciência não tem nada, mas deixa pra lá, né? E no espiritismo? E na ciência espírita? Qual a divergência que existe? O espírita que é verdadeiramente espírita, qual a divergência que ele possui? Nenhuma. Até porque o espírita, verdadeiramente espírita, ele sabe que ele é quem precisa do espiritismo e não o espiritismo dele. Nós precisamos do espiritismo. Não é o espiritismo que precisa de nós. Então começa por aí já. Mas existe algumas divergências com relação ao místico, olha só pra você ver, aos céticos, né? Aos céticos, o místico eu já falei, o exótico, o esotérico, calma lá, hein? O charlatão, o mistificador, ao pseudo-espírita. Pseudo-espírita é o mesmo que charlatão, ao mistificador. Aí eu pergunto para você assim, mas quem diz que isso aí faz parte do espiritismo? É aí que entra, né? É aí que entra de cara esses que não estudaram a doutrina dos espíritos, principalmente até naquela época de Allan Kardec, de Hipólito de Alencar de Rivail, e que não estudam até hoje. Principalmente outros de outras denominações que classificam o espiritismo como obra do demônio, do diabo. Para você ver o quanto equivocado são essas pessoas, que coitadinhos, mal sabem que demônio, diabo, não existe. Isso é mitologia. Não sabem nem o que estão falando. Então, como dar crédito a essas pessoas? E todos esses que acabamos de dizer agora, místico, exótico, esotéricos, quem disse que isso é espiritismo? Isso são pseudos espíritas. Agora você sabe que significa pseudos, charlatões, mas que não tem nada a ver com o espiritismo. Porque espírita se diz que são aqueles que seguem o espiritismo, seguem as normas do espiritismo. Mas a partir do momento que a pessoa é classificado como um pseudo, é porque ele não segue as normas do espiritismo. Por isso ele não pode ser tido como um integrante do espiritismo. Ele não pode ser tido. E é aí onde entra o equívoco dos deturpados,
que, desconhecendo todos esses fatores, podem pensar que existe dentro do espiritismo também uma divergência. Não. No espiritismo não existe divergência. Porque o espiritismo se fundamenta nas leis de Deus. O espiritismo se fundamenta em Jesus. Não se fundamenta no homem. Ah, mas não é o mesmo ramo? Não. Pseudos não tem nada a ver com espiritismo. São aproveitadores que pegaram carona, tentaram fazer espiritismo por conta própria. Você entendeu? Tem nada a ver. É aqueles que aqui no Livro dos Médiuns foi classificado por Allan Kardec como prática. Por isso que Allan Kardec nos orienta a nós todos. Deveis começar pela teoria e não pela prática. Porque pela prática não saberão se desvencilhar, vamos assim dizer, dos embustes, né, dos contratempos, que Kardec já tinha deparado com esses embustes, com esses contratempos todos. Então ele pensou, meu Deus do céu, futuramente eles não saberão lidar com estas situações. Então todos que optam pela prática primeiro, do que pela teoria, na doutrina, nessa ciência espírita, não é espírita, verdadeiramente espírita. Ele não pode dizer que, veja bem, quem opta pela prática antes da teoria, não pode dizer que ele é um representante de Hippolyte Léon Denisard Rivail ou um representante do espiritismo aqui na Terra. Não. Ele não pode. Então, se ele não pode, Luiz, ele vai dizer que ele é representante do quê? Não vamos dizer nada, né? Porque se ele tá assim, perdido, coitadinho, um dia vai conseguir achar a porteira, né? É igual boi no pasto, perdido. Uma hora ele consegue achar a porteira aberta. E a hora que ele achar a porteira aberta, aí ele consegue o caminho de casa, pro curral. Então é complicado. Porque as divergências existem em todas as ciências, menos na ciência espírita. Menos. Em todo sentido. Inclusive naqueles adeptos da ciência espírita que pratica todos os trabalhos. Então, por isso que nós temos que estudar, por isso nós temos que analisar. Olha só para você ver aqui. Seguindo metódica ordem, para acompanhar a marcha progressiva das ideias,
convém sejam colocados na primeira linha dos sistemas. Olha só. Dos sistemas, os que se podem classificar como sistemas de negação. Olha o que Kardec está arrumando aqui. Isto é, os dos adversários do Espiritismo. Sistemas de negação. Mas isso nós encontramos em todas as ciências que não se fundamenta em Deus e sim no homem. Porque tudo aquilo que se fundamenta no homem é capenga, é pobre de cultura, de conhecimento, é pobre de conhecimento, é mutável. Então, por isso que existe. Kardec conseguiu encontrar os sistemas de negação, né? Porque eles vão contra, porque são adversários do Espiritismo. Já lhes refutamos, olha só para você ver, já lhes refutamos as objeções na introdução e na conclusão de O Livro dos Espíritos. Por isso que Allan Kardec recomenda que antes de estudar o Livro dos Médiuns, é preciso estudar o Livro dos Espíritos. Como nós ficamos sabendo também que antes do Livro dos Espíritos é necessário estudar aquela brochura, o que é o Espiritismo. Antes do Livro dos Espíritos, nós devemos estudá-lo. Se estudarmos o livro O que é o Espiritismo, compreenderemos melhor o Livro dos Espíritos. E assim sucessivamente. Então, olha só para ver. Assim como no volumezinho que intitulamos O que é o Espiritismo. Tá aqui. Né? Fora supérfluo insistir nisso aqui. Limitar-nos-emos a lembrar em duas palavras os motivos em que eles se fundam. Né? De duas espécies são os fenômenos espíritas: efeitos físicos e efeitos inteligentes. Não admitindo a existência dos espíritos, por não admitirem coisa alguma fora da matéria, concebe-se que negue os efeitos inteligentes. Quanto aos efeitos físicos, eles os comentam do ponto de vista em que se colocam, e seus argumentos se podem resumir nos 4 sistemas seguintes. Então, de 2 espécies são os fenômenos espíritas: efeitos físicos e efeitos inteligentes. Não admitindo a existência dos espíritos, por não admitirem coisa alguma fora da matéria, concebe-se que
neguem os efeitos inteligentes quanto aos efeitos físicos. Eles os comentam do ponto de vista em que se colocam, e seus argumentos se podem resumir em 4 sistemas seguintes. Então é natural que está terminando esse vídeo já, não vai dar para nós adentrarmos aos outros sistemas, porque existe aqui o sistema do charlatanismo, olha só para você ver, sistema da loucura, né? Sistema da alucinação, sistema do músculo estalante, sistema das causas físicas, sistema do reflexo, sistema da alma coletiva, sistema sonambúlico, olha só para você ver, sistema pessimista diabólica, né? E por aí em diante vai. Então é natural que nós vamos ter que deixar para o outro vídeo, porque aqui nós vamos, isto é, os dos adversários do Espiritismo. E depois Kardec resume em todos esses sistemas que nós vamos, nos próximos vídeos, tentar estudar aqui no esmiuçamento.